Olá a todos, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Mais uma vez trago uma palavra para partilhar com vocês, que é o Tiago, capítulo 3, do 1 a 12. Mas antes de começar, eu vou orar. E espero que estejam todos bem e que essa palavra seja mais uma bênção para vocês. Neste momento, Pai, eu entro diante da Tua santa presença, te agradecer por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para partilhar a Tua palavra, Senhor. Somente para glorificar o Teu nome, não o meu nome. Neste momento eu peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por pensamentos, ações e atitudes, que eu peço perdão por todos estes meus pecados, Senhor. Tudo que eu falei, pensei, eu agi, Senhor, peço-te perdão. E quero-te agradecer por seres o Deus Altíssimo, digno de glória e de toda a majestade e santidade. Pai amado, eu oro para que usa de mim, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que eu não falo em carne, mas em Espírito, Senhor. Tudo que eu esteja a fazer somente para glorificar o Teu nome. Tira toda a vaidade, Senhor. Nada sou apenas um vaso usado nas Tuas mãos, Senhor, para levar o Teu Evangelho, para alcançar mais almas para a Tua honra e glória, Senhor, para glorificar o Teu nome. Eu oro para que essa palavra possa, Senhor, possa tocar nos corações, possa nos falar aos nossos corações também, transformar o nosso caráter, fazer-nos ficarmos mais parecidos contigo, Senhor. Que possa também tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, um espírito novo, um coração segundo o teu, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que muitas pessoas possam ouvir, Senhor, e não ignorarem, mas não verem como uma voz de humana, mas uma voz usada através do teu Espírito Santo para glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigada por tudo que tens feito por nós, por nos fortaleceres todos os dias, Senhor, nesta caminhada, Pai. Amém. Neste momento eu vou ler de Tiago, capítulo 3, do verso 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e o Pai. Bendizemos ao Senhor e o Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos de maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair a água doce e a água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Bem, o tema que eu vou falar sobre hoje é o domínio sobre a língua e que a nossa língua não pode ser uma língua onde abençoa e ao mesmo tempo amaldiçoa. Então, o que é que Deus quer dizer através dessa palavra? Que às vezes, pronto, nós sabemos que todos nós somos imperfeitos, né? Porque ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem, pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados. Ou seja, ele fala que para nós não sejamos que somos os mestres, porque todos nós tropeçamos, né? E nós tropeçamos e não achar que somos o mestre de tudo e esquecemos que nós também tropeçamos. E mesmo aqueles que ensinam que têm essas atitudes serão julgados, porque ele diz assim: pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor.
com maior rigor. Porque ele diz, porque nós todos tropeçamos de muitas maneiras. Agora, se alguém diz, eu não tropeço, ou eu não tenho pecado, eu não tropeço, então, porque ele diz assim, se alguém não tropeça, não fala de tal homem, não tropeça, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, se aquele que tem capacidade de dominar todo o seu corpo e a sua língua, e não tropeça, então esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Depois ele dá um outro exemplo. Quando colocamos o freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Aqui ele diz um ponto. Um ponto é porque eu quero para vocês não ficarem confusos para eu explicar, que haverá mais rigor àqueles que ensinam, né? Porque também é aquele que diz que não tropeça, aqueles que somos mestres. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, ou seja, mestres que são mestres. Eu não faço isso, eu sou o melhor. Eu não tropeço, eu sou perfeito. Julgamos, né? Mas ele diz assim, o tal que não tropeça, então pode ser considerado como perfeito. Mas também, sendo capaz de dominar o seu próprio corpo. E outro exemplo também, outro ponto também que chama a atenção, que diz, quando colocamos o freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como um exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que é a palavra de Deus, o que Deus quer nos dizer aqui através dessa palavra? Que se os cavalos os cavalos são domados pelos freios na boca, se quando colocamos o freio na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, podemos também controlar o animal todo. Até o cavalo pode ser dominado se colocar o freio na boca, podemos controlar o animal todo. Ele também deu um exemplo também do navio, que embora seja tão grande e impelidos por fortes ventos, também pode ser dirigido por um leme muito pequeno, um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, ou conforme o piloto dirige, por um leme, mesmo com ventos fortes, o piloto consegue controlar onde o navio vai. Então, o que ele quer dizer? Se conseguem domar um animal, até um barco, até um navio, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, que ele desenha. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Um pequeno órgão que vangloria de grandes coisas, onde às vezes há muita iniquidade, onde às vezes há muita maldade, sai na boca a palavra, ou que a nossa língua pode ser uma língua que até, como diz, a língua está no poder da tua vida, a tua vida está no poder da língua. Aquilo que sai da tua boca, aquilo que sai da tua boca pode ser uma palavra de edificação, como pode ser uma palavra que vai destruir a vida da pessoa. Só por um órgão pequeno, por uma língua, por um órgão corpo, um órgão pequeno, um órgão pequeno do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas, que às vezes mostra palavras de vaidade, de orgulho, de soberba, às vezes amaldiçoa. É tipo, como é que eu ia dizer? É tipo, tem dois tipos de sabedoria humana e sabedoria celestial, que vem de cima. Quando tem essas atitudes de vanglória, de vaidade, porque é um órgão pequeno que vangloria grandes coisas. A língua é como se fosse um mundo de iniquidade, um mundo cheio de iniquidade, onde que vem da sabedoria terrena, onde está cheio de maldade. A língua pode destruir a vida de uma pessoa, como também pode abençoar. Infelizmente é isso. Veja como ele diz assim, veja como grande é o bosque incendiado por uma simples fagulha, por um simples órgão, por uma simples palavra que sai da nossa boca, pode destruir a vida dessa pessoa quando nós amaldiçoamos. Por uma simples coisa, por uma simples língua pode formar um grande problema. Porque ele diz assim,
A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso da vida. Pode só um órgão pequeno, a língua, só uma palavra que sai da nossa boca. Se for uma palavra de edificação, vai ser luz. Mas se for uma palavra que pode destruir a vida, a língua tem o poder para destruir, para matar, para destruir. Porque a palavra tem poder. Então, ele diz assim, porque pode afetar, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais e aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido dominadas pela espécie humana. Como é que nós conseguimos domar? Como é que eu ia te explicar? Se toda criatura da espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido dominadas pela espécie humana, como é que nós não conseguimos dominar a nossa própria língua, aquilo que sai da nossa boca? Quando vem isso, Deus nos aconselha aqui com a língua, porque Ele diz assim, com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhanças de Deus. Da mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode ser água doce e água amarga da mesma fonte? Ou azeitona ou uma videira e figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada e pode produzir água doce? Não. Então Deus diz que não pode. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então diz, não pode ser assim. Uma boca que abençoa não pode amaldiçoar. Uma boca que fala que bendiz o Senhor, bendiz o Pai, não pode amaldiçoar o homem, amaldiçoar uma pessoa, como ele diz, uma pessoa que foi criada também por Deus. Amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Quantas vezes no nosso coração, mesmo por palavras, a gente amaldiçoa, porque a palavra está no poder da nossa língua. Aquilo que sai da nossa língua pode contaminar, pode destruir a vida de uma pessoa. E Deus nos diz, não é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que a nossa língua seja para abençoar, para edificar, para trazer vida, não para destruir, porque não é uma língua não é uma língua que lança maldições ou uma língua que quer o mal do próximo, ou uma língua que mostra iniquidade. Não é nada disso, que é uma língua que se vai desce, que é uma língua que traz palavras de vaidade, palavras de arrogância, soberba. Não é isso que Deus quer. Porque não vem da sabedoria humana, não vem da sabedoria de Deus, vem da sabedoria terrena e diabólica. Esses comportamentos todos, quando nós amaldiçoamos o próximo, a próxima pessoa que foi também criada por Deus, semelhança de Deus. E Deus diz que numa boca não pode sair uma água. Como é que eu ia dizer? Numa boca não pode sair uma água doce com uma água salgada. Não pode. Não pode produzir água doce e uma água salgada ao mesmo tempo. Ou azeitona ou uma videira de figos. Não, a nossa boca é para restaurar vidas. Deus nos ensina assim, a nossa boca não é para amaldiçoar, é para abençoar, é para restaurar, é para encorajar, para fortalecer, não é para matar. Porque a nossa boca também pode ter poder de matar ou até destruir a vida de uma pessoa. Porque Deus diz que não pode ser assim, uma boca que bendiz ao Senhor e ao Pai, amaldiçoa também a sua criatura, o homem que Ele criou. Não é esse exemplo que Deus deixou para nós. Não é, a nossa boca é para edificar o próximo, levar o próximo a conhecer Jesus, levar a palavra de vida que é Jesus. Não é condenar, não é isso. É incentivar a pessoa a andar no caminho do Senhor. Não é condenar, porque nós todos, como Ele diz, para nós não sermos
não sejam muitos vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos da mesma maneira, de muitas maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, está um homem perfeito, sendo também capaz de dominar o seu todo corpo. Se aquele que diz que não tropeça, então é perfeito. Sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, mas Deus nos chama a atenção para nós termos domínio sobre a nossa língua, sobre aquilo que sai. Se nós conseguimos dominar os animais, pôr um freio na boca do cavalo, como é que a gente, e controlar o animal todo, como nós não conseguimos pôr o freio na nossa língua? Por que na nossa só sai coisas que desagradam, palavras torpes às vezes também, coisas que a nossa língua tem que ser uma língua santa, uma língua que abençoa, uma língua que, como é que eu ia dizer, uma língua que abençoa, que restaura, que edifica, não para amaldiçoar o próximo. Não é isso que Deus diz. Uma língua não pode ser água doce e outra água salgada ao mesmo tempo. Não, mas tem que ser uma língua que bendiz, que abençoa, uma língua santificada. É isso que Deus pede de nós, que nós não devemos amaldiçoar ninguém, ninguém. Por mais que a pessoa nos humilhe ou nos magoe, nem mesmo só com a nossa língua, mesmo dentro do nosso coração, porque aquilo que sai da nossa boca é que vai contaminar todo membro do corpo. E diz mesmo, eu não sei qual é o versículo, mas diz assim: a boca fala daquilo do que o coração está cheio. Se está cheio de maldade, de amargura, de ira, de inveja, não vem da sabedoria de Deus, vem da sabedoria terrena, que é diabólica. Então, a nossa língua não é para matar, mas é para edificar, para trazer vida, para encorajar, para abençoar e também para, como é que eu digo, para abençoar, edificar e também, como é que eu ia dizer, falta uma palavra que eu já não me lembro bem como é que se diz, mas pronto, Deus vai me dando sabedoria, né? É isso, que a nossa língua seja para edificar e também para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. É isso. Temos que ter dominar, pôr um freio na nossa língua. Porque é isso que Deus quer, é esse exemplo que Deus nos dá, para que nós sejamos pessoas para abençoar o próximo, para levar o próximo a andar no caminho do Senhor Jesus, para a vida, levar a palavra da vida, a palavra de edificação, não palavra que mata o próximo, não é palavras de maldição. Se você não seguir, a tua vida vai ser amaldiçoada. Mesmo nós, que a nossa boca já amaldiçoa a pessoa, porque muitas vezes a gente não sabe porque que as pessoas estão numa situação, não sabemos o que é que, se alguém lançou palavras de maldição para a pessoa, ou amaldiçoou. Por isso temos que ter muito cuidado, porque Deus nos chama a atenção, porque Deus não é isso que Deus nos ensinou. Ele disse que nós devemos amar o próximo, sermos humildes, não sermos arrogantes nem soberbos, porque isso não vem da sabedoria de Deus, vem da sabedoria terrena. Não temos inveja, nem ira, nem ciúmes. Mesmo quando nos fazem mal, se alguém nos faz mal, a gente, mesmo nos nossos inimigos, a gente tem que abençoar, não querer mal, nem se alegrar, porque, se não me engano, em Provérbios, acho que é Provérbios 24, que diz que para nós não nos alegrarmos nem exaltar no nosso coração quando o nosso inimigo cair. Não se alegramos e não exaltar o nosso coração quando vemos o nosso inimigo a cair, porque isso vai ser mal aos olhos do Senhor. Para nós sermos filhos de Deus, nós não devemos agir assim. Mesmo os nossos inimigos, a gente não deve desejar mal, deve abençoar, desejar o melhor, orar para que a pessoa conheça Cristo, orar para que tudo corra bem na vida dessa pessoa. É isso que Deus quer. Se Jesus, quando foi à cruz, depois de ele ter sido traído, ter entregado a cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele teve essa atitude. Será que nós também não conseguimos fazer? Ele deixou esse exemplo, ele fez isso, ele foi humilde, como eu falei na semana passada, serviu uns aos outros, mesmo de tudo, ele ajudou, fez tudo.
mesmo sendo traído, quando ele estava na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, como é que a nossa boca vai amaldiçoar? Se Deus diz que não pode ser assim, não é assim. Uma boca que abençoa não pode amaldiçoar também. Tem que ser uma boca que edifica, que traz vida, que leva a pessoa à vida, a conhecer a palavra da vida, que quer o bem. É isso. É isso. É uma língua que a nossa língua tem que ser uma língua. Temos que aprender por um freio na nossa língua. Ver, controlar o que é que sai da nossa boca. Porque às vezes aquilo que sai da nossa boca pode matar o próximo, pode destruir a vida dessa pessoa. Ou mesmo quando estamos, tu vê como é que a tua vida está, como é que a tua vida está, não sei o quê. Tu vais ser sempre assim. Temos que ter cuidado do que é que sai da nossa boca. E nós também temos que vigiar o que é que sai da nossa boca. Quando a gente estamos em situações assim, a minha vida é mesmo assim, não sei. Cuidado. Tem que ser a nossa boca não é para amaldiçoar, é para abençoar, para bendizer, para edificação do próximo, para exaltar a nossa boca, para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo, levar o evangelho a toda criatura, levar a palavra de vida, não palavra de morte, não de maldição. É isso. Eu espero que vocês entenderam. Esse que eu quero deixar, esse versículo aqui que me chamou a atenção, que nós devemos ter domínio sobre a nossa língua, aquilo também que sai, e ter cuidado também que a nossa língua não seja uma língua que fala palavras torpes, não só isso, amaldiçoar, não pode ser água amarga, nem na mesma língua não pode ser uma água doce ou água amarga, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos domínio sobre a nossa língua, aquilo que sai, porque contamina o corpo todo. E aquilo que a gente vai falar também de alguém ou difamar pode destruir a vida dessa pessoa também. É isso que Deus nos ensina para nós termos domínio sobre a nossa língua, se nós conseguimos dominar também os animais, se pôr um freio na boca do cavalo e controlar o animal todo até o navio, como é que nós não conseguimos dominar a nossa língua? Fazer aquilo que Deus nos pede, o Espírito Santo nos pede, para nós termos domínio próprio. É isso, irmãos. Essa palavra que eu deixo aqui e peço que vocês leem, reflitam, porque nós todos somos falhos, né? Tropeçamos, ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer, eu sou melhor, eu sou perfeito. Não. E mesmo aqueles que ensinam, como diz, vamos sermos julgados com rigor. Então temos que ter muito cuidado do que é que sai na nossa língua, não só na língua, o que é que nós também pensamos dentro do nosso coração. Se a gente se alegra quando o irmão está mal, se a gente no nosso coração, se a gente quer o mal da pessoa, porque Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece a intenção do nosso coração e nós podemos abençoar com a boca, mas o coração não é isso que a gente quer o mal da pessoa. O bom é que Deus, nada podemos esconder de Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Nós devemos ficar alegres quando o próximo está bem e não devemos nos alegrar quando o irmão cai ou quando alguém cai, mesmo os nossos inimigos quando caem, porque isso é mal aos olhos de Deus. E Deus quer que, como Jesus fez quando foi à cruz, que Ele disse, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos fazem mal, orar e abençoar, não desejar mal. A nossa língua não é para amaldiçoar, é para edificar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a palavra da vida, para abençoar, para encorajar, para fortalecer e também amar. É isso, desejar o melhor do próximo. Essa palavra que eu deixo aqui, eu espero que vocês tenham entendido e que o Espírito Santo possa ter falado através de mim com vocês. Que os Deus os abençoe com essa palavra e tenham um bom dia. Tchau, irmãos. Que Deus os abençoe.